Criaremos agora um bloco parametrizado com uma função diferenciada. Teremos como exemplo aí essa porta, e o meu objetivo agora é inserir um bloco parametrizado, aquele bloco parametrizado nas aberturas aqui desse meu exemplo, Vocês podem notar que há 3 aberturas diferentes. Então, o meu objetivo vai ser criar um bloco parametrizado que se encaixe perfeitamente nas 3 aberturas aí diferenciadas, ok? Então, no meu projeto aqui básico, eu criei uma porta com padrão aqui de abertura de 0.80, mas quando eu criar os meus parâmetros, essa porta ela vai se encaixar e seus fatores irão se alterar para o encaixe perfeito aqui nas nossas aberturas, ok? Então, para vocês entenderem aí o que é que eu quero executar, vamos criar aqui o nosso bloco. Vou dar um nome para esse bloco aqui, botar porta 001. Pickpoint, definir aqui o ponto, ok. Vou entrar aqui na edição do nosso bloco, 2 cliques, vou dar um ok. E agora irei criar os meus parâmetros. Então, como eu tenho aberturas diferentes, esse alisar aqui ele vai ter que retrair ou avançar de acordo com a nossa abertura, ok? Então, irei criar uma relação aqui linear de um ponto a outro da extremidade e irei criar uma ação de movimentação desse nosso objeto, ok? Então, simples, fácil aí criar esse nosso parâmetro. Vou repetir novamente aí só para fixar. Então, vou criar aqui um parâmetro linear de uma extremidade a outra. Clico aqui para definir a nossa distância, ok? E na guia de ações, como vocês sabem, todo parâmetro está ligado a uma ação. Eu vou selecionar aqui a ação do Move, clicar no meu parâmetro, escolher aqui o ponto base, para ele recuar ou avançar o nosso elemento, e o objeto que vai sofrer a ação é essa parte aqui no nosso alisar, ok? Irei agora criar uma relação nessa porta, que é o seguinte: quando a abertura sofrer essa alteração de valor, deixa eu só dar mais aqui, essa porta também aqui ela vai encurtar, ela vai encurtar tipo um stretch, ok? Então, essa porta aqui eu já vou usar um elemento diferenciado, é que eu vou usar uma relação de geometria constante aqui para trabalhar com um outro parâmetro dimensional, ok? Então, essa minha relação vai ser feita através da perpendicularidade de 2 extremidades, da primeira extremidade aqui do nosso retângulo e perpendicularidade da segunda extremidade, ok? Tipo uma diagonal, uma quina, uma diagonal. E nessa relação aqui eu irei fazer uma opção aqui linear, ok? Dessa extremidade, vocês podem notar que quando eu passo o mouse ele pega a extremidade até a extremidade de cima, ok? E aqui eu vou botar o nosso direcionamento. Pronto, já tenho essa relação aí de 0.76. Então, conforme a minha distância da abertura aumentar ou diminuir, essa distância também vai sofrer uma ação, ok? Próximo passo é a maçaneta. Quando a porta encurta, a maçaneta também vai sofrer uma ação. Nessa maçaneta já vai ser um parâmetro mais simples, que é o polar. Eu vou definir aqui o ponto base embaixo, e o ponto de cima aqui vai ser a distância 2, que vai me dar o valor de 72 a altura aí, ok? Vou botar aqui para dentro. E a nossa ação vai ser também a de movimentação, ok? Seleciono um parâmetro, o ponto o qual ele vai puxar ou estender o objeto, e os objetos que vão sofrer ação é as 2 maçanetas. O último parâmetro vai ser um parâmetro dimensional aí em relação ao arco, que ele também vai encurtar em relação a essa distância. Então, vou selecionar aqui o raio, clicar
clicar e definir uma localização, ok? Pronto, bastante simples aí, criados os meus parâmetros. Irei agora criar uma relação de medida de um parâmetro com o outro através de uma tabela, ok? Então, acionando o comando do block table, vamos definir em qual local vai ficar esse ícone da tabela. Eu vou clicar e dar um enter para confirmar. Vai aparecer uma janela aqui, e nessa janela eu vou puxar esses itens para servir de referência, ok? Para puxar esses itens, eu vou simplesmente acionar o comando aqui de adicionar as propriedades. Vou selecionar os itens que eu quero: distância D1, distância 2 e ângulo, ok. Tenho aqui, ó, em colunas os meus elementos. E agora eu vou fazer as referências de valores. Então, na distância 1, eu sei que o valor é de 0,80, onde a D1 aqui será de 0,76. A distância 2 foi a de 7,2, né? Calculei ali, apareceu. E o ângulo aqui, que é o raio, deixa eu ver se é na verdade o raio. Não, vou adicionar o raio aqui, que eu acabei adicionando o ângulo. O ângulo aqui eu não vou trabalhar, ok? O raio vai ser de 0,76, ok? Então, qual vai ser a relação aqui? Quando eu tiver uma abertura de 0,70, a minha distância D1 vai ser de 0,66, a distância D2, distância 2 vai ser de 0,62, e o meu raio vai ser de 0,66, ok? Tiver uma porta aqui de 0,60, a minha distância vai ser de 0,56, DI, que é da porta aqui, 0,56, a minha distância 2, que é da maçaneta, vai ser de 0,52, e o meu raio vai ser de 0,56, ok? Vou finalizar o nosso comando, ok? Já tenho finalizado aí o meu bloco. Vou finalizar aqui a nossa ação, salvar, e esse elemento aqui eu vou exportar o nosso bloco, porta 01, vou definir um local aqui, um desktop mesmo, salvar, ok, e vou finalizar aqui o nosso arquivo. Pronto. O que é que eu quero agora de objetivo? Eu quero inserir o meu bloco, e esse meu bloco vai se encaixar nas 3 aberturas diferenciadas, utilizando aqueles dados da tabela, ok? Então, para trabalhar aqui com a minha ação, eu vou criar aqui somente um layer com a cor diferenciada, ok? Vou inserir o meu bloco, insert, localizar aquele nosso bloco, desktop, porta 01, open, ok. E vou selecionar aqui a minha extremidade, ó. Ele vai se encaixar perfeitamente aí na primeira porta. Se eu inserir novamente o nosso bloco na segunda porta e na terceira porta, vocês vão notar que a abertura está diferenciada, né? Mas como eu já criei o bloco com os parâmetros, basta selecioná-lo, clicar na seta aqui da nossa tabela e colocar o valor referente. Então vou colocar aqui a nossa abertura de 70, ó. A porta automaticamente ela vai se adequar à abertura desejada. Mesma coisa no valor de 0,60 aqui, automaticamente a porta se encaixa, ok? Bastante prático aí, bastante útil em muitos projetos, e o necessário aí é somente você analisar qual é o parâmetro adequado para você utilizar no seu bloco parametrizado.